Olá, tudo bem? Meu nome é Samir Almeida, eu sou terapeuta, eu trabalho com psicanálise, hipnose e programação neurolinguística. Nesse vídeo aqui eu vim falar para você sobre ansiedade, sobre como superar a ansiedade, sobre técnicas de como você eliminar esses sintomas, de como você conseguir melhorar e modificar seu estado emocional para que você evite se sentir mal com a ansiedade. E se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto ou sobre qualquer outro tipo de assunto relacionado à mente, você pode me chamar no meu Instagram e fazer essa pergunta via direct que eu vou responder para você. Meu Instagram é @SamirAlmeida, Samir com Y e R no fim. Então, nesse vídeo de hoje, como eu já falei, nós vamos falar sobre ansiedade, em como superar a ansiedade. E eu quero deixar claro aqui para você já de cara que a ansiedade, ela não tem cura. Isso mesmo, você ouviu, a ansiedade ela não tem cura. Mas Samir, por que a ansiedade não tem cura se eu tomo remédio para ansiedade? Você já viu alguém curar o medo, por exemplo? Você já viu alguém ficar curado do medo? Você já imaginou uma pessoa que não sente mais medo na vida? Você imaginou curar a alegria, o entusiasmo? Né? Então, assim como o medo, assim como o entusiasmo, a ansiedade é uma resposta natural do corpo, é uma resposta fisiológica do corpo, é uma resposta a algo que pode ou não acontecer, tá bom? Então, partindo desse pressuposto de que a ansiedade é algo natural, o que é o problema então? O que se torna o problema? Por que quando se diz que a pessoa está com ansiedade, ela está mal, por exemplo? Na verdade, não é a ansiedade o problema é o transtorno de ansiedade. E o que é esse transtorno de ansiedade? As pessoas costumam falar TAG, né? Que é o transtorno de ansiedade generalizada, que é quando a ansiedade ela passa a te atrapalhar no seu relacionamento, na sua vida social, no seu trabalho, no seu estudo, enfim, em toda a sua vida. Quando sentir ansiedade se torna algo disfuncional para você, quando você ter os sintomas de ansiedade em momentos em que não era para ter, se torna algo disfuncional, se torna algo fora de controle, entendeu? Então, quando é que eu sei que eu estou tendo esse transtorno de ansiedade? Quando você tem algum dos sintomas, por exemplo, mas alguns dos sintomas fora de situações reais, tá? Ou geralmente são situações reais, tá? Porque situações imaginárias acontecem o tempo todo. E eu vou explicar isso mais para vocês um pouquinho mais para frente. Então vamos nos concentrar aqui sobre quais são os sintomas do transtorno de ansiedade, que seria a sudorese, que é um suor excessivo, aquela sensação de taquicardia, que seria o teu coração acelerado por qualquer motivo ou repentinamente sem motivo nenhum, seria a falta de ar, de você ficar com a respiração curta, tentando puxar ar e não conseguir, seria tremores nas partes extremas do corpo, como as mãos, como as pernas, os pés, tremores nas pálpebras, tensão muscular, problemas para dormir, essa inquietação na hora de tentar dormir e não conseguir. Então, tudo isso são sintomas do transtorno de ansiedade. Se você está apresentando algum desses sintomas, você pode procurar um profissional de saúde. Procure não se medicar ou se diagnosticar, tá? Procura um profissional que ele vai te ajudar a entender melhor o que está acontecendo. Então, o que é a ansiedade? Eu vou resumir um pouco aqui para você sobre a fisiologia da ansiedade, a forma como a ciência enxerga a ansiedade. Nada mais é do que o seu sistema simpático dando um alerta para o seu corpo se preparar para uma reação de luta ou fuga. Vou dar um exemplo aqui. Imagina uma gazela bebendo água ali tranquila na beira de um lago com os seus filhotes.
E de repente ela olha assim um pouco distante e ela consegue enxergar ali no meio da savana, meio que se escondendo, um leão. E esse leão está olhando em direção a eles e se preparando para correr. O que que se essa gazela ela pudesse falar e você perguntasse dela assim, o que que você está sentindo nesse momento? O que será que ela responderia? É muito provável que ela diria medo, pânico, pavor, terror. E o que que acontece com o corpo dessa gazela nesse momento que ela está sentindo esse medo, esse terror? O cérebro dessa gazela, ele dispara um comando para o corpo e diz assim: para de fazer qualquer coisa que não seja importante, que não seja vital agora, e comece a bombear, a desviar sangue em direção às suas extremidades, à sua pata, às suas pernas, e se prepare para correr. Comece a bater mais forte o coração, comece a respirar mais, comece a puxar mais oxigênio para você bombear mais oxigênio para o sangue e esse sangue irrigar mais os músculos da perna, das patas, para que você possa correr, né? Então, assim como a gazela, assim como os animais que se preparam para essa luta ou fuga de um predador, somos nós. Imagina que se essa gazela ela fosse um ser humano, é muito provável também que o sangue do nosso cérebro também fosse drenado para as partes importantes naquele momento para a questão da luta e da fuga. Por quê? Porque nesse momento não é nem importante pensar, nesse momento não é nem importante você fazer cálculos ou raciocinar. Nesse momento, o mais importante é correr ou lutar, né? Se você não vai lutar, se não é um predador que você consegue vencer, você vai fugir. Nesse caso, com o que acontece com a gente, com os seres humanos, quando o sangue também é drenado do nosso cérebro, é muito provável que aconteça aquele famoso branco. É muito provável que a gente acabe esquecendo o que vai dizer, o que vai falar, quando a gente vai para uma reunião em que a gente precisa falar sobre algum assunto que a gente estudou, que a gente trabalhou naquilo a noite toda, ou se preparou para aquilo, mas de repente acontece aquele branco. Ou quando você vai apresentar um trabalho para a sua turma na faculdade, ou quando você vai ministrar uma palestra, ou quando você vai gravar um vídeo, até um vídeo como esse, por exemplo, né? Em alguns momentos possa acontecer de eu esquecer o que eu estou falando e eu ter que voltar e regravar novamente. Mas eu procuro me concentrar, eu procuro me acalmar e usar minhas próprias técnicas para que eu possa gravar o vídeo aqui para vocês, certo? Então, assim como os animais sentem o medo, nós também sentimos o medo. Nosso cérebro, ele é muito inteligente a ponto de se antecipar e se preparar para algo que possa ou não acontecer. Então, imagina assim, o nosso cérebro ele não sabe a diferença entre o real e o imaginado. Para ele, o que está acontecendo de verdade e o que você imagina ou crê que pode acontecer, ele é real. Um exemplo é você imaginar algo ruim. Se você começar a imaginar que vai acontecer algo ruim, por exemplo, com o seu animal de estimação, se você tem um gato ou um cachorro, se você começar a imaginar que possa acontecer algo de ruim com ele, é muito provável que você comece a também se sentir mal, que você comece a ter sensações ruins. Então, assim como você pode gastar energia para imaginar, para você pensar coisas ruins, você pode usar essa mesma energia para você imaginar e criar coisas boas. Então, primeiro de tudo, comece a se questionar sobre o que você está pensando. Será que realmente isso vai acontecer? Qual é a probabilidade disso acontecer? Se é de 50%, então se prepare, queira, deseje o melhor e esteja preparado para o pior, para se algo ruim acontecer. Procure separar um pensamento, uma imaginação da emoção. Procure imaginar as coisas sem você colocar emoção, sem você colocar uma emoção negativa naquilo que você está imaginando. Seja
comece a treinar a sua capacidade de imaginar, de pensar cenários de uma maneira fria. Imagina como se você estivesse assistindo um filme em que você... Sabe aqueles filmes de terror que você vê a mocinha correndo do assassino e ela começa a cair, começa a entrar em lugares errados, começa a fazer besteira, em que você fica pensando, não era para você ter entrado aí, por que você fez isso? Por que você fica pensando e imaginando soluções que ela, ali no calor do momento, naquela emoção de estar fugindo de um perigo, de um mal iminente, não consegue raciocinar, você que está assistindo, você que está olhando de fora, consegue olhar para essa cena, olhar para essa situação e resolver melhor que ela, porque o seu sangue nesse momento não está sendo bombeado para as extremidades do seu corpo, lhe preparando para a luta e fuga. O seu sangue está ainda aí no seu cérebro e está permitindo que você consiga pensar e raciocinar sobre a solução. Então imagina agora que você tem alguma coisa para resolver e comece a observar isso de maneira dissociada. Comece a observar isso de uma maneira afastada, um pouco longe de você. Se você quiser, você pode inclusive começar a mudar a imagem para preto e branco, como eu vou fazer agora. Então imagina a imagem em preto e branco e essa imagem em preto e branco um pouco mais afastada de você. Imagina o que está acontecendo, imagina aquela imagem do que possa acontecer afastada e longe de você. Comece a observar tudo aquilo que está acontecendo de uma maneira como se você fosse um espectador, em que você apenas consegue observar de maneira fria, calma e até calculista mesmo, que você é capaz de calcular e imaginar soluções de uma maneira sem emoção. Comece a se preparar para coisas que podem ou não acontecer de uma maneira mais estratégica, de uma maneira mais pensada, de uma maneira menos automatizada e mais... Comece a fazer escolhas, ao invés de você ser reativo, em vez de você reagir às situações, comece a pensar sobre elas e a decidir o que você realmente quer fazer no lugar de você apenas reagir. Sabe quando alguém vem e bate em você e você simplesmente devolve aquilo que a pessoa fez? Você está sendo reativo, você só está reagindo a alguma coisa. Quando alguém vem e xinga você, fala alguma coisa que você não gosta e você simplesmente começa a xingar de volta, ou você leva uma fechada no trânsito e você começa a entrar ali numa briga, você está sendo reativo, você está só reagindo a algo que aconteceu. Então, no lugar de você reagir a isso, comece a pensar sobre isso, comece a questionar sobre isso. Será que vale a pena eu brigar, eu baixar meu vidro e ficar discutindo com alguém no trânsito? Será que vale a pena eu tentar defender algo que eu sei que não é verdade? Ou será que vale a pena eu ficar defendendo algo que eu sei que é verdade? Então, no caso de ser verdade ou não, nos dois casos você não precisa se defender. Se é verdade, tá tudo bem. Se não é verdade, tá tudo bem também, porque você não precisa ficar se explicando. A verdade, ela não precisa de defesa, né? Então, se você se encontra nessas situações, comece a se questionar, comece a fazer perguntas para você mesmo. Comece, será que vale a pena? Será que realmente é isso? Qual é realmente o problema? Será que realmente o problema é esse? O que será que essa pessoa quer de verdade? No lugar de você ficar entrando ali numa briga, numa discussão, chega e pergunta, por exemplo, o que você quer exatamente? Então a pessoa vai te dizer exatamente o que ela quer. Ou se ela não souber, ajuda ela a descobrir o que é, para que vocês possam resolver esse conflito de uma maneira mais civilizada e de uma maneira mais de escolha, uma maneira proposital, em que você propositalmente escolhe fazer algo e não simplesmente reage àquilo, né? Então, uma das maneiras de você conseguir se desvencilhar dessa questão da ansiedade, da emoção daquele momento, é você se dissociar, colocar em preto e branco e se afastar, para que você consiga observar mais de longe aquela imagem. Você pode também fazer um exercício e imaginar que está acontecendo na tela do seu televisor,
em que você olha para o televisor e consegue ver ali aquela cena em preto e branco, e você consegue analisar o que vai acontecer, o que você pode fazer, o que você não deve fazer, e você, a partir daí, começar a planejar. Uma das coisas que acontece também à noite, antes de você ir dormir, em muitos casos, é você começar a querer planejar o seu dia seguinte. E às vezes fica muita coisa na sua cabeça. No lugar de você pegar e ficar com aquele monte de coisa na sua cabeça, procura escrever no papel ou mesmo anotar no seu bloco de notas no celular tudo o que você tem para fazer no outro dia, tira da sua cabeça e coloca ali, tá? Procure não ser grato de manhã cedo, né? Ser de manhã cedo é importante que você, de certa forma, seja até ingrato pelo dia, de que você comece a ter ansiedade, de que você comece a se preocupar com o seu dia, porque aí sim você precisa ter motivação, ter ativação para você viver o seu dia, para você sair da sua caverna e ir caçar, ir atrás do alimento, ir atrás do seu sustento e da sua família. À noite, seja grato por tudo que você teve, por tudo que você recebeu, se sinta mais calmo, se sinta mais satisfeito, coloque seus problemas em um bloco de notas, em um papel e deixe de lado. A partir daí você pode fazer um exercício que a gente usa, que é um exercício de reset mental. Eu vou ensinar aqui para você como é que funciona esse reset mental, para que você possa fazer antes de dormir, tá bom? Então vamos lá. Então eu vou pedir agora para você não fazer isso aqui durante o horário do expediente, não fazer isso quando você estiver fazendo ou dirigindo ou fazendo qualquer atividade que coloque em risco a sua vida ou a vida de qualquer outra pessoa, tá? Então faça esse exercício quando você estiver tranquilo, calmo, em um lugar onde você não possa ser perturbado. Coloque fones de ouvido, de preferência, e eu vou baixar aqui a tela, vou deixar ela mais escura, você vai ficar ouvindo apenas a minha voz, tá bom? Então vamos lá. Puxa o ar pelo nariz, solta o ar pela boca. Puxa o ar pelo nariz, solta o ar pela boca. Imagina que a sua respiração é como se fosse um freio, que à medida que você vai respirando, que você vai puxando o ar pelo nariz e soltando pela boca, você vai sentindo desacelerando cada vez mais os seus pensamentos, o seu corpo, os seus batimentos cardíacos, a sua respiração. Começa a perceber alguma parte do seu corpo muito relaxada. Começa a levar esse relaxamento dessa parte do seu corpo para todo o resto do seu corpo. Comece a relaxar os braços, as pernas, o pescoço. Comece a sentir esse relaxamento tomando conta de todo o seu corpo. E enquanto você relaxa o corpo, você pode começar também a relaxar a mente. Imagine agora que você começa a se desprender do seu corpo e é como se você fizesse uma viagem astral em que você conseguisse sair do seu corpo e você conseguisse se olhar de cima, aí onde você está. E você começa a observar os detalhes, a roupa que você está usando, a maneira como você está aí, acomodado. E vai se afastando de você e vai se observando, ficando lá embaixo. Você vai se afastando dessa edificação onde você está e você começa a observar as ruas lá embaixo, os prédios, as casas, e você começa a se afastar cada vez mais
E é como se você estivesse viajando de avião à noite, em que você consegue olhar lá para baixo e observar as luzes acesas, as ruas, as estradas com as lâmpadas acesas, os carros passando, e você vai se afastando cada vez mais. E à medida que você vai se afastando, todo aquele barulho da cidade, toda aquela agitação vai ficando lá embaixo, e você vai sentindo o silêncio cada vez mais aumentando e tomando conta de tudo ao seu redor. E você vai passando das nuvens agora, e as nuvens cobrem toda aquela bagunça, todo aquele barulho, toda aquela agitação que está lá embaixo. E você vai se afastando cada vez mais, e vai se afastando cada vez mais. Você consegue ver a lua ali brilhando, bonita, e vai se afastando. E agora você se afasta da Terra e consegue ver aquele lindo globo azul brilhando ali embaixo, as luzes. Você consegue ver a lua aí perto de você, que é tudo muito bonito e muito calmo também. E essa calma, essa tranquilidade, essa certeza de que está tudo bem, começa a tomar conta de você. Começa a deixar você cada vez mais tranquilo e mais calmo. E agora que está tudo tranquilo e calmo, que você sente essa paz, essa tranquilidade de estar no espaço, onde tudo é silêncio, onde tudo é calmo, onde tudo é tranquilo, eu quero que você comece agora a se aproximar da Terra e comece a retornar para o seu corpo de uma maneira tranquila e gentil. Percebe que a cada vez que você vai se aproximando, você vai trazendo toda a tranquilidade, toda a calma, toda a paz que você conseguiu puxar do universo. E você vai se aproximando agora e voltando para o seu corpo, trazendo essa paz, essa tranquilidade. E vai chegando, e vai chegando. E você volta para o seu corpo e sente essa paz e tranquilidade dentro de você, tomando conta a partir de agora. E você pode se preparar para você fazer a sua refeição, o seu descanso, para você dormir, se for o caso. E você acaba de fazer o seu reset mental. Tome o seu tempo, experimente, entenda essa sensação para que você possa repetir e usar ela várias vezes quando você precisar. Quando você for dormir ou quando você estiver no seu intervalo e tiver muito barulho, tiver muita coisa na sua cabeça, você pode fazer esse reset e resetar os seus pensamentos, tudo bem? Vamos abrir os olhos e vamos voltar aqui. Vou ensinar ainda outras técnicas aqui para você controlar e superar a ansiedade. Se você estiver numa situação em que você está se sentindo ansioso e que você não está conseguindo se livrar dos seus pensamentos e que não dá para você fazer o reset mental dessa maneira que a gente fez agora, você pode simplesmente começar a olhar para um ponto na sua frente e focar nesse ponto. Começa a focar nesse ponto na sua frente e usar a sua visão periférica, mantendo seus olhos focados nesse ponto. Comece a usar a sua visão periférica e observar tudo que tem ao seu redor. Observa o que tem do seu lado direito, observa o que tem do seu lado esquerdo, observa o que tem em cima, observa o que tem embaixo. Mantendo os olhos focados no ponto que você escolheu na frente, comece a observar tudo ao seu redor. Comece a observar o teto, o chão, as paredes,
o ponto mais afastado da parede. Faça isso por 1 ou 2 minutos. Quanto tempo foi importante para você se desconectar de todo e qualquer pensamento e que dê tempo para que seu organismo mande embora todo aquele hormônio que te deixou agitado, toda aquela química que te deixou estressado, te deixou com raiva ou que te deixou de uma maneira que você não quer nesse momento. Então, foque nesse ponto e comece a usar a sua visão periférica para olhar tudo que tem ao seu redor. Eu aposto com você que você não conseguiu pensar em mais nada enquanto você ficou fazendo essa técnica, não é verdade? Então, reset mental. Esse é uma outra maneira de você fazer um reset mental, usando essa técnica de manter os olhos fixos em um ponto e usar a visão periférica. Outra maneira é você usar o seu cérebro para ativar os dois lados. Como é que você faz para ativar os dois lados? Procura um objeto, pode ser o seu celular ou alguma outra coisa que esteja na sua mão e comece a mudar de um lado para o outro da mão. Comece a movimentar e trocar de uma mão para outra, ativando um lado do cérebro e o outro lado do cérebro. Comece a fazer isso para que você comece a desviar o seu pensamento e você não precise ficar pensando em outra coisa, tá? Faça isso também por 1 ou 2 minutos para que você possa se desconectar do problema. Tá. Mas Samir, esses exercícios eles resolvem os sintomas. Isso, é verdade. Resolvem os sintomas. Porque a causa ela é gerada do transtorno de ansiedade, ela é causada por um medo exagerado, por algo que pode ou não acontecer, ou que você acredita que vai acontecer. Nem sempre o que a gente acredita que vai acontecer acontece de verdade. É o famoso morrer de véspera, né? Sabe? A pessoa que fica, ela começa a pensar nos piores cenários possíveis, né? Então, como é que a gente previne isso? Como é que a gente se protege de ficar pensando dessa forma, de ficar criando cenários ruins? Primeiro, o pensamento, ele é como se fosse um foguete. O foguete não dá ré. O foguete não dá para você frear o foguete. Então, o que você tem que fazer? Você tem que desviar esse foguete. Você tem que mudar a direção. Se você está tendo um pensamento que está te deixando mal, que está te deixando com um sentimento ruim, você pode começar a desviar esse pensamento em uma outra direção. Vamos dar um exemplo aqui que acontece muito quando eu estou atendendo cliente que tem fobia de altura, por exemplo. Se você perguntar desse cliente, desse paciente, quando você sobe no alto de um prédio e olha para baixo, o que você sente? Aí a pessoa sinto medo de morrer, eu acho que eu vou morrer. E o que você pensa? Ela diz, que eu vou cair, eu vou morrer, vou me esborrachar lá embaixo, vou me acabar lá embaixo e vou morrer. E se você imaginar agora que você está no alto do prédio e olha para baixo, e quando você pula do prédio, você consegue voar, você consegue flutuar, ou que você tem asas, como se fosse um pássaro, ou então que lá embaixo é como se tivesse um mar, que você mergulhasse e pudesse nadar nesse mar e ver vários corais, vários peixes bonitos. Como seria você cair, mergulhar e perceber que lá embaixo é como no filme Matrix, que o chão é de borracha, que você cai e consegue voltar? Ou como seria como se você se imaginasse sendo um super-herói em que você cai no chão e é como se você pousasse no chão assim, tipo o Superman ou a Mulher Maravilha? Como seria você imaginar coisas diferentes dos problemas que acontecem com você? Muitas vezes acontece de você imaginar, quem dirige, por exemplo, imaginar acidentes de carro, né? Imaginar batendo o carro, imaginar
acontecendo acidentes. E é normal, é tudo bem. Nosso cérebro, ele costuma fazer esses exercícios, ele costuma ficar treinando, imaginando coisas. Então, se você consegue imaginar coisas ruins, você consegue desviar e começa a imaginar coisas boas. Você pode imaginar o carro batendo, mas você pode imaginar o carro reconstruindo, voltando ao normal. Se você consegue imaginar, sei lá, que você perdeu o emprego, você consegue imaginar você conseguindo ter um novo emprego, um emprego ganhando até mais, além desse valor que você ganha hoje. Ou se você não conseguiu um novo emprego, você consegue imaginar você empreendendo, você construindo um novo negócio e esse novo negócio sendo próspero, esse novo negócio tirando você daquela zona de conforto, te levando para frente, não é verdade? Então, assim como você consegue imaginar problemas, dificuldades, você consegue, a partir desses problemas, dessas dificuldades, imaginar coisas boas. Vou dar um exemplo para vocês, pessoal, tá? Como eu tenho esse conhecimento de programação neurolinguística, acaba que isso se torna intrínseco, se torna parte de mim. E eu vivo isso todos os dias. Certa vez eu estava sonhando e eu sentia como se a escuridão estava tomando conta de mim, sabe? Como se viesse uma sombra tomando conta do quarto e levando e querendo me engolir, né? E nesse processo, automaticamente, o meu cérebro ele é treinado a fazer o contrário do que está acontecendo de ruim. Então eu comecei a imaginar uma luz muito forte brilhando através de mim e tomando conta de toda aquela escuridão, afastando todas aquelas sombras e levando para longe, e o quarto ficou todo iluminado. Então, imagina isso acontecendo com você. Sempre que você imaginar algo acontecendo em um sentido, imagine essa mesma coisa, só que o contrário dela, tá? Essa é uma das maneiras de você evitar que um pensamento ele te atrapalhe, ele comece a tomar conta e comece a gerar medo em você, comece a te deixar ansioso, ansiosa, tá? A outra maneira é você começar a se policiar em como pensar. Muitas vezes as pessoas elas não se policiam em como pensam. Vou dar um exemplo aqui para vocês sobre como a gente costuma pensar, e quando você começa a treinar a sua mente, quando você começa a treinar o seu cérebro a pensar diferente, as coisas mudam, tá? Se eu disser para você assim, não pense no elefante rosa de bolinhas brancas, o que acontece? Você provavelmente pensou no elefante rosa de bolinhas brancas e depois tentou não pensar nele, né? Agora imagina que você fala assim, não quero me sentir ansioso, não quero me sentir ansiosa, não quero me sentir triste, não quero me sentir mal. Quando você fala não quero me sentir triste, você pode até repetir aí comigo, não quero me sentir triste. É muito provável que você se sinta triste. Agora, começa a pensar assim, eu quero me sentir alegre, eu quero me sentir feliz. Você percebe que a sua postura, a sua voz, a sua maneira de falar muda. Você percebe que o sentimento é diferente. É como o nosso cérebro, como se o nosso cérebro tentasse se antecipar às coisas, começasse a tentar ver o que você quer e depois resolver aquilo para você. Deixa eu tentar explicar de uma maneira mais clara. Imagina que o nosso cérebro tem várias gavetas lá com várias coisas, com várias lembranças, com vários sentimentos. Aí você fala, não quero me sentir triste. Aí o teu cérebro diz assim, tipo, você não quer sentir isso? Aí ele abre a gaveta da tristeza e joga tudo lá. Você não quer sentir tristeza? Você não quer ficar mal? Aí ele te mostra tudo que é mal, tudo que é triste, tudo que é ruim, para você tentar não sentir isso depois. Então quando você fala, não quero me sentir ansioso, automaticamente vem um gatilho da ansiedade. Imagina que você disse para uma criança, menino, não corre. O que acontece? Você que tem criança em casa, é muito provável que essa criança continue correndo. Por quê? Porque você disse para ela o que não é para ela o que não é para ela fazer. Só que no cérebro, nosso cérebro ele costuma pular o não e só pensa na ação, né? Por exemplo, uma criança que caiu ali, aí você diz assim, não vai chorar, não chora, não fica triste. O que acontece? Ela começa a chorar, ela começa a ficar triste. Se você disser para uma criança, dando o comando de uma maneira mais assertiva, de uma maneira no positivo, entenda bem que não é o pensamento positivo, é pensar no positivo. Seria, menino, para,
menino, anda, não corre. Se você disser não corre, ele vai correr. Mas se você disser, menino, para, anda, menino, fica quieto. É diferente de você disser não corre, não bagunça, não chora. Se você, não foi nada, vem cá, tá tudo bem. É diferente. Então, comece a pensar dessa forma. Comece a pensar no que você quer e não no que você não quer. O que acontece muito quando eu atendo um paciente é eu chegar lá e perguntar, tá, mas o que você busca? O que você quer? Aí a pessoa, não quero me sentir triste, não quero me sentir depressivo, não quero me sentir ansioso, não quero me sentir ansiosa. Tá, e o que você quer sentir no lugar disso? Se você sair daqui com raiva, você conseguiu aquilo que você queria? Se você sair daqui frustrado, você conseguiu o que você queria? Porque é diferente daquilo que você disse que não queria. Então, quando você não sabe o que você quer, qualquer coisa serve, não é verdade? Imagina que você vai pedir um carro no aplicativo lá e você coloca o lugar onde você está, só que você não coloca para onde você quer ir. É muito provável que você nem saia do lugar, porque você não decidiu para onde você quer ir. Se você pegar um táxi, por exemplo, e dizer assim, me tira daqui, ele vai te levar para qualquer lugar. Ele não vai te levar para tua casa, não vai levar para casa dos seus pais ou para quem você quer, para o lugar que você quer realmente ir. Ele vai simplesmente sair de lá e te levar para qualquer lugar. Então, assim é a terapia também. Se você não sabe exatamente o que você quer, qualquer lugar serve. Então, antes de você ficar pensando em não se sentir ansioso, em não querer sentir algo, comece a pensar no que você quer sentir. Em se sentir forte, em se sentir seguro, em se sentir determinado, determinada, em se sentir autossuficiente, dono de si, né? Dono do seu próprio pensamento. Em lugar de você simplesmente reagir a algo, comece a pensar em como você quer agir de maneira proposital. Como é que você quer agir quando algo acontecer? Quando alguém te xingar, como é que você quer agir? Quando alguém te tratar mal, como é que você quer agir? Você quer simplesmente ser reativo ou você quer ter uma atitude diferente? Começa a pensar sobre que atitude, sobre que reação você quer ter no lugar daquela que você tem sempre, tá bom? Então, é isso, muito obrigado. Se você tiver mais dúvidas, você pode me procurar, como eu já falei, no meu Instagram. Pode me fazer perguntas lá sobre hipnose, programação neurolinguística, sobre psicanálise. Eu vou estar lá, tá? Um grande abraço e até a próxima.